Bem, vamos para a nossa segunda aula de radioatividade. Agora a gente vai falar um pouquinho do que a gente chama de cinética das desintegrações dos núcleos, né? Então, a gente sabe que à medida que ele vai emitindo partículas, né? O núcleo vai emitindo partículas, lembrando que é um fenômeno nuclear que a gente está analisando. A gente fala que ele está se desintegrando ou decaindo, tá? E a velocidade com que ocorrem essas desintegrações por unidade de tempo, ela é dita velocidade de desintegração radioativa, tá? A gente sabe que essa velocidade de desintegração, num dado instante de tempo, ela é diretamente proporcional à quantidade de núcleos radioativos que você tem naquele instante de tempo. Como eu coloquei aqui no lado, V é proporcional a esse K ao número de partículas que você tem naquele instante de tempo. E você tem que lembrar que isso é uma relação num certo instante de tempo, uma velocidade instantânea, certo? Que pode tornar um pouco a nossa noção um pouco mais complicado, mas eu acredito que não vai ser, porque a gente vai tentar simplificar isso daqui. A gente chama esse K aqui de uma constante radioativa característica de cada isótopo. Cada isótopo, o radioisótopo, tem a seu K, né? A gente tem que essa relação de V com N, ela é de primeira ordem, então ela é proporcional ao número de núcleos elevado à primeira. Tá? Então, basicamente, isso daqui, a gente lembra que isso daqui, essa taxa de desintegração, ela parece muito a nossa noção de taxa de consumo de um reagente numa reação qualquer genérica que a gente viu e estudou lá em cinética química. Tá? Nós tínhamos reações de primeira ordem, reações em que um consumo num dado reagente ela ocorria proporcionalmente à quantidade daquele reagente elevado à primeira, né, por isso primeira ordem, num certo instante de tempo. Então, a gente fala que o decaimento radioativo ele é muito parecido com reações, para não dizer igual, a reações cinéticas de primeira ordem. Muito bem. Então, a gente vai definir, né, a cara do gráfico é essa daqui, é um decaimento exponencial, né? Então, se eu faço um gráfico de massa, né, dos núcleos num certo intervalo de tempo, num certo instante de tempo, pelo tempo que vai passando e aquele núcleo vai emitindo partículas, né? Ele tem essa cara de decaimento exponencial aqui, um decaimento aqui de primeira ordem, que é um decaimento exponencial, tá? E aqui, se eu começo, por exemplo, com fósforo 1532, número atômico 15, número de massa 32, certo? Começo aqui com uma massa de 16 gramas, né? E aí, quanto tempo que demora para cair essa massa, cair pela metade, cair para 8, por exemplo, gramas, e vejo então que esse tempo que demora aqui nesse gráfico, aqui, vamos esperar, é de 14 dias, como você observa, a gente chama que esse tempo necessário para que metade dos núcleos radioativos se desintegre, ou seja, para que a amostra se reduza pela metade, é esse tempo de meia-vida. Cada núcleo, radioisótopo ou núcleo radioativo tem uma meia-vida característica que eu estou chamando de T1/2, T meio aqui, ou P mesmo. Tá? Se eu esperar 28 dias aqui, ó, certo? Passados 28 dias, se passaram-se 14 dias, né, para cair de 16 para 8, em 28 dias eu vou cair de 8 para 4, né? Se eu esperar aí mais 42 dias, eu vou ter que vai de 4 para 2. Então, vai caindo cada vez pela metade, eu tenho
a meias-vidas se passando, um número de meias-vidas se passando aí. E aí esse número de meias-vidas aqui para um decaimento beta, o fósforo, você nota, ó, eu tinha só fósforo 1532, agora meia vida depois eu vou ter, se eu tinha aqui, ó, eu vou ter fósforo 1532, enxofre 1532, agora enxofre 1632, é um decaimento beta que a gente está tendo, e aí eu vou cada vez mais populando, à medida que mais meias vidas vão passando, eu tenho cada vez menos fósforo 1532 e mais enxofre 1632. Né? Então a gente pode pensar numa matemática disso, dado a massa inicial, né, e dado uma massa final da amostra da radiativa, né, e definindo P como sendo a meia-vida, que não vai depender da quantidade da amostra inicial, nem afetada por variação de pressão e temperatura. Tá? Se a gente comparar aqui embaixo, nessa fórmula à esquerda, a massa inicial da amostra com a massa final da amostra, dividir a razão de uma pela outra, isso daí é igual a 2 elevado ao número de meias-vidas passadas em relação a uma e a outra, né? Então, basicamente, a gente tem que, comparando sempre aqui a massa inicial com a massa final, isso é igual a 2 elevado ao número de meias-vidas passadas entre a massa inicial e a massa final, certinho? E, ao mesmo tempo, se a gente quer saber o tempo de desintegração, né, a gente pode pegar o número de meias-vidas e multiplicar pela meia-vida em si. Isso vai dar o tempo de desintegração total relacionado com a massa final e a massa inicial do sistema aí, certo? Essas curvas, como eu mostrei no slide anterior, sempre possuem o mesmo aspecto, isso que é importante, e cada isótopo radioativo, como eu estou mostrando aqui na nossa tabela, ela tem, cada radioisótopo, né, eles têm uma meia-vida característica. Por exemplo, o césio 55, 137, tem 30 anos, o estrôncio 28 anos, o bário 12,8 dias, o iodo 8 dias. Então você tem alguns isótopos que são isótopos de longas meias-vidas e outros de meia-vida curta, né? Então cada um tem a sua característica, tá? Vou comentar uma coisa, que aquela constante K, que é o que a gente chama de constante, não vou demonstrar isso, mas a constante radioativa característica de cada isótopo, ela tem uma relação com a meia-vida, né? Aquela constante que conecta a proporcionalidade entre a velocidade de desintegração e o número de isótopos radioativos que você tem em um certo instante de tempo, ela tem uma relação com a meia-vida. E sem mostrar, mas tem a ver, esse 0,693 tem a ver com o logaritmo neperiano, tá? E a gente relaciona o K e a meia-vida através desse 0,693 aqui. E aí eu posso dividir não uma meia-vida, mas o que a gente chama de vida média, né? A vida média é, na verdade, o que a gente chama de é o inverso dessa constante aqui, radiativa, do K. Então, você calcular 1 sobre K, você tem a vida média do seu núcleo radioativo, tá? Então, a vida média, basicamente, é o tempo médio que um átomo demora para emitir uma radiação, tá? É uma média, simplesmente. Que é o inverso da constante radiativa e, portanto, a vida média a gente pode mostrar aí que é o inverso daqui da relação de cima, então é P sobre 0,693. Fique tranquilo que o que a gente mais usa, né, nessas expressões aí é a meia-vida, não é nem a vida média, nem a constante radioativa. Eu estou dando esse slide anterior aqui como por segurança, para a gente discutir um pouquinho mais as relações entre K, vida média e meia-vida. Mas o que se usa muito mais é a meia-vida, certo? Então fique tranquilo. Muito bem. Vamos agora, na continuação dessa aula, fazer algumas aplicações, né? Algumas aplicações onde os fenômenos radiativos podem ser aplicados.
Então, a primeira aplicação clássica é o fenômeno, é usar a radioatividade em fenômenos de datação radioativa, né? Então, carbono 14, que é formado nas camadas superiores da atmosfera pelo bombardeamento de nitrogênio por nêutrons cósmicos, por exemplo. Você tem nitrogênio, a nossa atmosfera recebe nêutrons vindos de fontes altamente energéticas, as galácticas ou extragalácticas, batem na nossa atmosfera nos nitrogênios e formam carbono 14 aqui, tá? Muito bem. A velocidade que o carbono 14 se forma na atmosfera é a mesma com que ele se desintegra, né? Então nós temos 10 partes por bilhão, ou seja, em cada bilhão de átomos existem 10 átomos de carbono 14, e essa taxa, né, na atmosfera é constante, ela tem um valor constante, ok? Então isso é uma informação muito importante. Só que a gente sabe que plantas e animais incorporam o carbono 14 pelo CO2 presente na atmosfera. Ah, mas o fato de ser carbono 12, o carbono 14 para o CO2 muda? Não, não muda. Né? Lembra que a ligação com o oxigênio ela tem natureza na eletrosfera. Então, o núcleo não tem nada a ver com isso. Então, a gente ingere carbono 14, plantas e animais, ou na atmosfera, ou pela cadeia alimentar, através de processos típicos, fotossintéticos, cadeia alimentar e tudo mais, né? Quando um ser vivo ele morre, né, essa absorção acaba, né? E como a gente tem um valor fixo, basicamente, né, conhecendo a meia-vida de 5.600 anos do carbono 14, né, esse carbono 14 que ele é radioativo e ele faz um decaimento beta, né, ele se volta aí emitindo uma partícula beta se transformando em nitrogênio com uma meia-vida de 5.600 anos, a gente pode determinar a idade de artefatos como fósseis, pergaminhos, documentos, né, pela quantidade desse isótopo presente neles, porque uma vez como você tinha uma certa constância de formação e decomposição na atmosfera, e você tem uma absorção desse carbono 14, e a hora que ele morre, ele para de absorver, à medida que essa absorção parou, ele só vai decaindo ao longo do tempo, ele só vai se diminuindo ao longo do tempo, a gente consegue medir a quantidade de carbono 14 aí desse sistema. Então, se, por exemplo, você pensar que um fóssil tem 2,5 partes por bilhão, né, um teor de carbono 14 de 2,5 partes por bilhão, significa que se ele partiu lá do 10, de 100%, né, essa 2,5 partes por bilhão é 25% do teor do carbono 14 que a gente encontra em seres vivos. Então a gente tem, se a gente pensar, parte de 100, 50, 25, são duas meias-vidas, passaram-se 5.600 mais 5.600 anos, 11.200 anos, né, que você tem aí de idade desse fóssil, né? Então, a gente usa essa noção, né, de teor de carbono 14, que é medido num corpo, né, e para ver a porcentagem que ele tem em relação ao que ele teria se ele tivesse vivo nos seres vivos, né? E aí a gente consegue determinar quantas meias-vidas se passaram nesse indivíduo. A gente também faz datação, só para comentar, de rochas e meteoritos através da razão de chumbo 206 e urânio 238, que o urânio 238 tem um tempo de meia-vida de 4,5 vezes 10 a nona anos, né? E essa razão, a relação de números de átomos de chumbo de urânio, permite a determinação, né, que a gente determine a idade próxima de uma rocha, um meteorito, né, considerando que você tem essa proporção de um átomo de urânio se transforma em um átomo de chumbo, essa proporção de 1 para 1. Então a gente consegue fazer isso de uma maneira muito semelhante ao que a gente falou do carbono 14, né? E a gente também tem uma outra forma de datação, como você vê aí no nosso último item aqui, né? Da liberação de argônio a partir do potássio 40, né?
O potássio 40, que tem essa meia-vida mais ou menos de 1,3 vezes 10 a nona anos, ele vai decair pela captura de um elétron e vai emitir um pósitron e forma um argônio. Então, você pega uma rocha, por exemplo, você tritura essa rocha, você pode medir a quantidade de gás argônio que vai ser liberada por essa rocha, né? E a gente faz justamente a comparação entre o número de átomos de potássio e o número de átomos de argônio, né? E a hora que você faz essa relação do número de átomos de potássio e o número de átomos de argônio, que é 1 para 1, a gente consegue determinar, através da emissão de átomos de argônio, né, a idade da nossa rocha aí, certo? A gente também faz isso, a datação do potássio 40 para descobrir a idade de ossos também, que também é relevante. Então a datação radioativa é uma primeira aplicação. A gente lembra você que em medicina, né, a gente usa, é muito comum introduzir no organismo uma pequena quantidade de material radioativo. São radiotraçadores, que a gente chama, para determinar a condição de órgãos ou fazer outros exames. Então, quando a gente faz isso, a gente pensa da seguinte maneira, né? Quando vários, né, o conhecimento de vários compostos radioativos podem ser acumulados em um determinado órgão. E aí a gente determina o nível, né, de radiação e a localização das radiações que são emitidas por esses isótopos, certo? Então você tem vários, por exemplo, um paciente, ele recebe uma dose desse material, né? Você tem emissão de radiação beta ou gama, né, que vão incidir, por exemplo, sobre um filme fotográfico e vão produzir imagens desses órgãos que você quer estudar, né? Então, por exemplo, você pega o crômio 51, ele vai fazer imagem de baço e volume das hemácias, né? Tecnécio 99 vai estudar o uso do cérebro, de pulmões, do fígado, do baço e dos ossos. A emissão do sódio, né, 24, em que a emissão, por exemplo, de beta e gama, você vai estudar a lesão vascular e o volume de sangue que você tem, né? O estrôncio vai dar para a gente a imagem de ossos, para ver se tem ocorrência de fratura e osteoporose. E essa tabela indica outros radioisótopos, radiotraçadores que estão lá acumulados, por exemplo, em órgãos, que podem ser usados aí para outros usos, né? Muito bem. Então, sendo que também, eu poderia também citar, voltando aqui um pouquinho no nosso slide aí, que o fato da medicina e o uso de radioisótopos, como os exames de uso de radiação, como o histórico raio-x, como ultrassonografias, o uso de ultrassom, tantos outros fenômenos que usam processos nucleares, como, por exemplo, tomografias, que a base é a nossa compreensão sobre a radioatividade, sobre o uso de radiação. Isso está cada vez mais em uso com estudos mais modernos, que eu não vou ter tempo de explorar aqui. Na agricultura e na alimentação, a gente usa a irradiação, por exemplo, com raios gamas, proveniente, por exemplo, do cobalto 60, para destruir fungos e bactérias no morango, né? O fósforo 32 é um radiotraçador, né, que vai nos dar, que verifica a absorção de fertilizantes por plantas e avaliar a eficácia de controle de insetos, né? É importante dizer que para impedir o crescimento de agentes produtores da deterioração de alimentos, costuma-se fazer a pasteurização térmica e a conservação refrigerada, mas alguns alimentos frescos não podem ser submetidos a essa pasteurização e essa conservação de refrigeração, né, como peixes, aves, mariscos e carnes. Então, muitas vezes esses alimentos são submetidos a processos de radiação que destroem fungos e bactérias, né, que são responsáveis pelo apodrecimento, como a gente faz lá com o morango, né? Então, a gente
entende exatamente como a ideia de destruição de fungos, bactérias e também a mesma ideia de radiotraçador que a gente usa no nosso organismo para verificar, para estudar os nossos órgãos, situação de veias, de sangue. A gente também faz em alimentos para ver a eficácia de controlar de insetos e tudo mais, ok? A indústria também usa a radioatividade. Na indústria você usa isótopos em análise de materiais, né, e traçadores em alguns processos industriais. Por exemplo, ferro 59 se usa para fazer a medida de desgaste de molas e êmbolos de motores. O fósforo 32, medida de desgaste dos frisos dos pneus. Tá? O sódio 24 e iodo 131 para localizar pequenos vazamentos em tubulação de água e medida de espessura de lâminas metálicas. Então, a gente também usa na indústria aí. Muito bem. Então, nós temos outros fenômenos associados à radioatividade. Vou comentar um pouquinho sobre a fusão, né? A energia que a gente recebe da Terra que é proveniente do Sol, que é um processo associado a reações termonucleares, né? São reações de fusão nuclear. Então, por exemplo, 4 hidrogênios em temperaturas muito altas conseguem se fundir formando hélio, né? Mas os pósitrons aqui, mais neutrinos, que eu não estou citando aqui, mas liberam uma quantidade de energia, esse processo equivalente à queima de 20 toneladas de carvão, tá? E claro que esse processo, né, que a gente usou, o primeiro uso desse processo pelo ser humano foi a bomba de hidrogênio, né, que para explodir necessitava de uma quantidade enorme de energia. Essa energia de ativação ela é fornecida pela explosão de uma bomba atômica, que vai servir para um processo de estupim típico, né? Então, a primeira bomba de hidrogênio foi aplicada na ilha de Bikini em 1952, tá? E foi uma bomba H. E, como eu falei, tem um impulso de uma bomba atômica típica, que a gente vai ver já já, num slide futuro. Tá? E você tem outros processos de fusão que não são apenas feitos com prótio, mas são feitos com, por exemplo, deutério, né? O deutério formando hélio e nêutron, mais deutério formando trítio e próton, e o deutério com trítio formando hélio e nêutron, esse deutério com hélio 3 formando hélio e próton, e que é uma reação com 6 deutérios formando hélio, próton, 2 prótons e 2 nêutrons, que tem uma capacidade enorme de liberação, de fusão que você tem aí. E essa reação do deutério, por exemplo, com o trítio, é uma reação que ocorre com uma velocidade muito maior. E a gente sabe, por exemplo, que, voltando aqui, que muitos países têm investido uma grande quantidade para se obter, porque a energia liberada num processo de fusão é tão enorme, mas tão enorme, mesmo o problema é que as temperaturas para fazer isso são muito altas, mas reatores de fusão nuclear para que você consiga fazer processo de geração de energia em reatores de fusão. São problemas técnicos de altíssima temperatura que para a gente conseguir fazer esse tipo de processo de fusão nuclear, um reator de fusão nuclear, né? Então, a gente encontra deutério, por exemplo, na água. O trítio pode ser obtido a partir do lítio, né? O lítio é um metal que se encontra na natureza. Então, e esses reatores de fusão, a princípio, são reatores que vão produzir uma quantidade bem maior de energia do que os reatores de fissão, que é o nosso próximo slide, que eu estraguei a surpresa mostrando anteriormente. Então, a fissão nuclear é um processo que é encontrado num reator nuclear para produzir energia mais limpa, em certo sentido, né, e em bombas atômicas. Então, o que a gente tem em fissão nuclear, de forma fundamental aí,
é que esses processos de fissão nuclear, a gente tem, por exemplo, você pega um elemento químico, o urânio, né, 92.235, né, e que desde Fermi, né, a tentativa de você pegar, bombardear átomos de urânio com nêutrons, né, para liberação de energia, era uma tentativa fundamental, mas o Otto Hahn e o Strassmann, né, eles conseguiram determinar um processo que era muito mais eficiente, né? Então, o que acontece? O processo de um urânio e um nêutron colidindo aqui, né? E você vai ter a fissão em criptônio e o bário, e aí, com consequente liberação de energia e nêutrons saindo aqui, e esses nêutrons aqui, que você vê na figura, batem em urânio de novo, para produzir criptônio e bário, saem nêutrons de novo, e esse mesmo nêutron bate em outro urânio, bate em outro urânio, formando uma reação que o núcleo está sendo particionado, ele está sendo dividido, ele está sendo fissionado, né? E a liberação de energia é extremamente grande. E note que há a liberação de novos nêutrons. E esses novos nêutrons produzem outras fissões de átomos de urânio, até o término da massa do urânio, né? Você cria uma reação em cadeia, né? E há aqui só uma condição, uma ideia de que para que ocorra essa reação em cadeia, você precisa de uma massa crítica, tá? Uma quantidade mínima de material fissionável de urânio para que essa reação em cadeia que eu mostrei aqui na figura, eu expliquei, aconteça. E uma outra condição é que você tem que aumentar o teor de urânio 235, porque essa fissão ela acontece com urânio 235 e não com 238. Você tem uma porcentagem muito pequena desse isótopo, de 0,7%. Por isso que há aquela preocupação de você enriquecer urânio em reatores normais. Então, em 1945, os Estados Unidos, no Projeto Manhattan, eles tiveram massas críticas de urânio e de plutônio necessárias para produzir essa reação em cadeia, né? E eles conseguiram detonar em 1945, 16 de julho de 1945, no deserto do Novo México, a primeira bomba atômica, que ela impulsiona aquela bomba de hidrogênio que eu falei lá, que é feita por fusão, né? Para impulsionar o processo de fusão. Um calor liberado consegue vaporizar uma torre de ferro de 30 metros de altura, né? Em 1945, a gente lembra que essa mesma bomba, essa bomba de fissão, ela é lançada sobre Hiroshima, né? Que é a Little Boy, com 7 kg de urânio 235 e um poder destrutivo equivalente a 20 mil toneladas de TNT, trinitrotolueno, que matou quase 100 mil pessoas. 3 dias depois, para os Estados Unidos, com uma desculpa para tentar acabar com a guerra, né, lança-se a bomba atômica de plutônio, que é outro material fissionável que sofre reação em cadeia, na morte imediata de 20 mil pessoas. A questão fundamental não é só a morte imediata, mas a gente tem aqui, né, quando você tem o centro da explosão, a emissão de radiação gama, né, um deslocamento de ar, a produção de um grande calor aí que você tem, né, que são os eventos que a gente tem da bomba, né, uma bola de fogo aqui, tá, deslocamento de ar, bola de fogo, essa radiação gama sendo a formação de ondas de choque aqui, tá, a produção de uma nuvem em forma de cogumelo, essa nuvem de poeira em forma de cogumelo, e, por fim, a ideia da formação de precipitação radioativa, de poeira radioativa, né, que é uma das coisas que a gente vai comentar agora.
Então não é só impacto inicial no 1, no 2, no 3 e no 4, mas também a questão do 5, a poeira radioativa, a precipitação radioativa, que é importante. A precipitação radioativa, que eu comento agora para vocês, é que a radiação de alta energia ela pode atingir moléculas, né, originando íons ou produzindo radicais com elétrons emparelhados. Né? Então, aquela radiação gama de alta energia que a gente vê na explosão, que é fortíssima, elas formam radicais livres. Esses radicais livres provocam na gente reações nocivas, divisão acelerada de célula na medula, né, em órgãos reprodutores, que alteram o DNA, que vai gerar tumor maligno, anemia, mutação genética. Então, a gente tem esse problema, que é um problema que é importante. Então, eu digo que a precipitação radioativa ela ocorre tanto na explosão da bomba atômica como no acidente da usina nuclear, né? E são radioisótopos, muitas vezes, né, além de ser um número grande de radioisótopos, alguns têm meia-vida curta, menos de 15 minutos, não vão ser fixados no solo, na água, na vegetação, mas fora aquela energia muito forte que eu falei para vocês, existem alguns radioisótopos que têm meia-vida longa, que vão fixar no solo, na vegetação e na água, né? E, além disso, a gente tem que eles têm os decaimentos deles, né, típicos, mas alguns nêutrons que são liberados no processo de fissão também, eles podem agir como constituintes da atmosfera, produzindo essas espécies radioativas como carbono 14, o trítio 3, certo? E a gente ingere leite, a gente ingere vegetais, que, por exemplo, estão contaminados por estrôncio 90, que são todos núcleos radioativos de meia-vida longa. Por exemplo, você pega o carbono 14, a gente sabe que tem uma vida longuíssima, o trítio 3 também, mas, por exemplo, quando você ingere o estrôncio 90, ele tem 28 anos de meia-vida. Né? O césio 137, 30 anos. Tá? O iodo, 8 dias. Né? Embora alguns sejam eliminados, por exemplo, mais rapidamente, né? Mas a gente tem alguns indicadores e alguns sistemas que vão acumulando no nosso corpo via esses outros núcleos radioativos formados muitas vezes por processos fissionáveis, produtos de fissão ou de acidentes como essas bombas, que são capazes de acumular no nosso organismo, certo? Então, por exemplo, como eu falei aqui, né, o césio 137 pode substituir o potássio, ele é eliminado mais rapidamente que o estrôncio, né? A gente tem iodo 131 acumulado, pode ser acumulado na tireoide, ok? Então, a fissão nuclear, além de estar associada com bombas, está associada a reatores nucleares, que está associado a um processo mais controlado de fissão, né? A gente controla esse processo de fissão e a energia liberada durante o processo ela é usada para transformar a água líquida em vapor, que vai fazer girar uma turbina e essa turbina vai gerar energia elétrica. Então, é o calor associado ao processo fissionável que vai aí fazer a geração de energia elétrica. Né? Ao deixar a turbina, esse vapor passa por um trocador de calor, ele vai ser resfriado, né, por uma água de uma fonte externa, um rio, por exemplo, um lago, e volta na forma de água líquida ao circuito principal. Muito bem. A questão é que, voltando um pouquinho lá, a questão é que essa água pode, né, quente, ela pode prejudicar a fauna local desse rio, né? E isso é um problema muito sério. A necessidade de esfriar as turbinas gera um problema ambiental muito sério, né? Como você vê no vídeo meu de meio ambiente. Então é importante que você saiba disso,
tá? E a gente tem outras questões associadas, né? Por exemplo, em 1986, 26 de abril, o coração do reator nuclear em Chernobyl, na Ucrânia, teve um superaquecimento, ele sofreu uma avaria que provocou um vazamento de material radioativo. Que isso provocou uma morte considerável, né, de pessoas, e outras morreram semanas depois e nos meses seguintes devido às doenças provocadas pela radiação, como a gente falou, de precipitação radioativa e tudo mais, né, os efeitos associados a esses vazamentos de material radioativo e tanto de nêutrons também no sistema que geram aqueles fenômenos associados à precipitação radioativa, né? Milhares de pessoas são retiradas do local e a área ao redor da usina ficará contaminada por décadas e décadas. Em 2011, só para falar, a gente teve um acidente em Fukushima, na central nuclear de Fukushima, um tsunami, provocou uma maremoto de 8,7 de magnitude e ocasionou uma falha, né, no reator, com consequente derretimento de 3 dos 6 reatores nucleares que a gente teve que fazer. Um deslocamento de pessoas. O problema outro, além do perigo de acidentes, nós temos a questão do lixo nuclear. Muitos produtos obtidos na fissão são altamente radiativos, né, os mesmos subprodutos, né, e eles vão ter que ser acondicionados, eles vão ter que ser isolados no meio ambiente por centenas de anos, para evitar a contaminação por radiação. Por exemplo, nos Estados Unidos, o lixo radioativo é embalado em tambores de ferro, recobertos por uma camada de concreto e lançado em minas que são abandonadas ou sítios geológicos apropriados. Na França, eles fazem um reprocessamento no material fissionável. Aqui também se faz isso, aqui no Brasil. Em muitos outros lugares, com muitas usinas nucleares, se faz isso daí. Né, o urânio e o plutônio que ainda não sofreram fissão são usados novamente. Né, o restante ele é incorporado a um vidro de borosilicato, que é de um pirex, que é capaz de absorver nêutrons. Né? A gente sabe que o nêutron na atmosfera ele pode formar outros produtos radioativos, como a gente viu, que são perigosos. E isso daí é acondicionado em containers, é armazenado em silos construídos com especificações para abrigar um material que sobrou aí desse material fissionável, né? E a gente divide o lixo nuclear em 2 tipos. Um lixo nuclear de média ou baixa atividade. Então, por exemplo, roupas, ferramentas, equipamentos e materiais, em geral, que tenham tido contato com material radioativo, são chamados de lixo de média ou baixa atividade. São fontes descartadas em medicina, na indústria, resinas, filtros de ar e água em instalações nucleares, que são todos esses lixos de média e baixa atividade. Materiais, esses materiais, né, que eu falei, que aqui nesses 3 primeiros itens, são compactados, botados em tambores e guardados em depósitos. Esses depósitos são feitos primeiro nas instalações que geraram. Então você tem indústrias, ou, por exemplo, reatores nucleares, usinas nucleares, que já tem esses depósitos lá para deixar compactado, acondicionado e guardado, né? E depois se leva para depósitos definitivos, que, por exemplo, aqui no Brasil ficam a cargo do CENEM, da Comissão Nacional de Energia Nuclear, um depósito final que fica lá em Abadia, lá em Goiás. Então você faz primeiro um depósito nas próprias instalações que usam isso daí, esses materiais radioativos, para depois levá-los para um depósito final em Abadia, em Goiás. E, por exemplo, lá ele é processado de uma forma ainda mais restritiva e ainda mais protegida, né? Você também tem lixos nucleares de alta atividade, e esses elementos combustíveis que são propriamente os de alta atividade, não são os materiais, mas são os elementos combustíveis que são usados diretamente em reatores, por exemplo, né? Eles não são rejetos, eu escrevi rejeitos aqui, vou corrigir, rejetos, porque 40% da sua capacidade energética eles podem ser reprocessados e reutilizados. Porque as próprias usinas nucleares não usam a capacidade total do urânio, por exemplo.
Eles usam bem menos por uma questão de segurança, para controlar mais o processo de fissão, né? Mas então o que sobra pode ser reutilizado, assim como a França faz, né? Então não é um rejeto totalmente, esses de alta atividade como urânio e plutônio, tá? Só para você ter noção, o combustível usado durante toda a vida útil de 20 reatores do tipo Angra 2 pode ser armazenado numa área do tamanho de um campo de futebol, tá? Muitos vão ser armazenados e estocados em piscinas nos próprios prédios dos reatores, onde também se faz esse reprocessamento. Então, de alta atividade, eles muitas vezes são reprocessados para aproveitar melhor esses combustíveis. Certo? Então, pessoal, é isso que eu queria falar a respeito da radioatividade, das suas aplicações, e espero que vocês estudem isso bonitinho, tirem dúvidas, e qualquer coisa podem mandar perguntas, certo? Forte abraço e a gente se vê numa próxima aí.